Fala, Rafa. Curtiu demais? Demais. É da hora, né? Muito da hora, bicho. O meu foi ontem, né? Hoje era a Giovana e o Leite. Eu já tô de férias. Quem dera, mano. Quem dera. Não, só vou estar de férias mesmo, na hora que tudo acabar, né? Não é férias ainda não. Todo mundo, que deixa eu ver quem tá na conversa, né? Olha lá o tipo, estamos cobrando aqui. Alguém pode avisar no grupo lá que já começou, galera? Porque estão me mandando mensagem no particular falando não vai ter aula hoje. É o Até link que tá pausar. bugado. É o link da Marcele que tá errado. Fica tranquilo que conseguimos. Para o pessoal que chegou agora, né? Que estava em 9 só, a hora que a gente estava falando. Eu fiz uma pergunta, eu gostaria de saber de mais gente, né? A respeito do programa Terceirão Mais. O que vocês acharam? Ou o que vocês estão achando do programa? Ah, top, 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 top. Sim, Nath, sim. Cara, excelente. Ele é monstro da matemática. Concordo totalmente com você. Cara, espero. Lucas, tenta dar uma apurada para não atrasar muito, tá? Eu não sei em o que tá atrasado, mas tenta dar uma acompanhada. Até porque sexta-feira vocês têm o simulado, cara. Vocês não podem atrasar o simulado, tá? Só como um aviso. Mas eu fico feliz que vocês tenham gostado do programa. Feito com muito carinho e, cara, muito trabalho, né? Para fazer um programa daquele ali não foi. Não é simples montar um programa daquele ali. Foram dias de montagem de slide, de, de preparação do que vai ser falado, de divisão de conteúdo, né? Então, foi um estresse bacana aí. Hoje a gente vai de questões de Enem. Vamos de questões de Enem. Eu preparei aqui algumas coisas para vocês. Coisas simples. Até porque se vocês já assistiram a minha aula, cara, o Enem, ele, de certa forma, é simples. Lógico, você vai me falar assim, professor, mas tem questões difíceis. Tem. Mas a sua grande maioria não é. Tá? Então, eu preparei aqui um conjuntinho de exercícios e questões para gente, né? Para a gente dar uma discutida nas ideias, naquilo que vocês pensam. Vocês vão ver que as que eu peguei para hoje são bem de boas, tá? E a gente vai fazer isso aí no decorrer das aulas. A aula hoje vai ser extremamente curta, tá, gente? Lógico, curta, depende de vocês, porque eu trouxe os exercícios que a gente tem que resolver, né? A gente não precisa resolver nem muito rápido, mas também não vamos ficar a tarde, a aula inteira resolvendo os exercícios que eu trouxe. Tá? Trouxe exercícios de categoria Enem, vamos dizer assim, né? É do Enem, eu tentei pegar misturadinho assim, mas com nível de dificuldade fácil, com estilo contextualização do Enem, tá? Eu peguei de uma apostila minha, eu estou com uma apostila aqui com exercícios dos últimos Enems, tá? Então não tenho de todos os Enems, eu vou focar, né, nos últimos que foram feitos. Vou compartilhar com vocês a tela, se vocês me permitirem aqui rapidinho. Lógico, né? Cada um pode ter a sua ideia na resolução. A resolução ela não é única. Tem algumas questões que eu vou trazer essa discussão da gente pensar um pouco na questão da estrutura do enunciado. Tá? Então tá aí, primeira questão do ano de 2019. Pode ser que vocês já tenham feito algumas das questões, não tem problema nenhum, a gente pode discutir mesmo vocês já tendo feito. Tá bom? Vamos lá, povo. Não sei se chegou mais gente depois. Pales. Chegou, Matheus Reiser, Luiz Felipe, Rigotti. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi agora que tem a Brisa ali. Galera, vocês gostaram
da aula de sexta? O Vitor já tinha comentado, acho que foi o Vitor que comentou na sexta passada. Depois a Brisa veio comentar comigo. Vocês gostaram da aula de sexta? Só um sim, não. Ô, Brisinha, não fica triste não. Fica triste não. Pô, não gostou? Caraca, preparei com tanto carinho. Fiquei bem triste agora. Tá bom. Então, você ficou triste, eu também fiquei triste. Você não gostou de uma coisa que eu fiz, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Já que ninguém quis me responder sobre a aula de sexta-feira, né? Parece que hoje estão mais mortos do que normalmente. Tem o chat, tem tudo ali e a galera fica caladinha. O índice de desenvolvimento humano. Ah, ok. O IDH é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X. O segundo, raiz quadrada de X. O terceiro, X elevado a 1/3. O quarto, X ao quadrado. E o último, X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Ok? Qual desses países obteve o maior IDH? Deixa eu ver aqui. Já vi essa questão. Tá. Tem mais ou menos uma pegadinha. Tem mais ou menos. Médio, né? O que acontece, né? Quando ele coloca ali os 5, né? Ele fala que são 5 países. E ele coloca que um recebeu X, o outro raiz quadrada de X. Ele, na verdade, está, vamos dizer assim, balizando, né, os índices, todos com uma referência em X. Então, na verdade, quando ele fala assim, qual desses países obteve o maior IDH, eu preciso pensar, opa, o que é maior? X, raiz quadrada de X, X elevado a 1/3, lembrando que é raiz cúbica de X, né? X ao quadrado, X ao cubo. Galera, é muito fácil eu parar para pensar e falar assim, professor, olha só como é que eu pensei, né? Se eu parar para pensar no número 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, x é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Opa, raiz quadrada é menor. 4 ao quadrado é 16. Opa, é maior. Beleza, tudo bem, né? Só que ele dá essa informação para a gente aí, ó. X, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. E, na verdade, como ele disse para a gente que nenhum dos países obteve nem a nota mínima, que é 0, e nem a nota máxima, que é 1, a gente sabe que X vai ser 0, alguma coisa. Todo mundo concorda comigo? Ele tem que ser 0, alguma coisa, tá? Até, deixa eu ver se foi não foi no geral, né? Falaram assim, pega o 0,4. Essa é uma das coisas que eu ia falar, né? Como eu sei que essa ordem, todos eles estão relacionados com X, faz um teste. Eu chamei o X de 0,04. Professor, por que não chamou de 0,4? Porque 0,4 eu não tenho raiz, por isso, tá? Parece que tem, mas não tem. E 0,04 tem raiz. Quando eu faço um teste com esse X aqui, 0,04, olha só o que acontece. Raiz quadrada de 0,04 vai dar 0,2. Né? Por quê? Porque 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04. Se você tem dúvidas, é só fazer essa conta aí. Faz 0,2 vezes ele mesmo, vai dar 0,04. Ou até você pode usar fracionário, né? 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. 4 sobre 100, 0,04. Da mesma forma, eu tenho ali 0,04 ao quadrado. Quando eu faço 0,04 vezes 0,04, vai dar 0,0016, né? O que eu consigo reparar nisso aqui? A raiz quadrada de 0,04 é maior que 0,04. E 0,0 ao quadrado é menor que 0,04. Ele vai ter exatamente essa ideia que eu estou colocando para vocês. Ó. Se o meu x
for igual a 0, alguma coisa, ou seja, se meu x for entre 0 e 1, ok? Maior que 0 e menor do que 1, quanto maior o meu expoente, menor o meu valor. Quanto menor o meu expoente, maior o meu valor, tá? Então, se eu tenho ali, né, o expoente raiz quadrada, o expoente é 1/2, 1/3, a raiz cúbica. Se eu tivesse raiz quarta, seria o expoente 1/4, né? Ah, professor, eu vou diminuindo o expoente e vai aumentando o valor. Exatamente. E olha só que curioso, eu não sei se para vocês é curioso, para mim é curioso isso aqui, né? Eu vou diminuindo o expoente, 1/2, 1/3, daí se eu colocar, sei lá, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/1000, o meu expoente eu estaria aproximando ele de 0. E qualquer número elevado a 0 seria quanto? Qualquer número elevado a 0, né? 0,003 elevado a 0, com certeza vai dar 1. Perfeito, para quem me mandou ali no particular. Vai dar 1. Então eu vou diminuir o expoente até um momento que, opa, independente da minha base, que ele vai dar 1. Tá? Então isso são para valores de x 0, alguma coisa. Tá? Não adianta você pegar esse esquema que eu estou na tela com vocês aqui e falar assim, ah, beleza, o professor falou que quanto maior o expoente, menor o valor. Isso é só para números entre 0 e 1. Para números maiores que 1, galera, é diferente. Tá? É diferente. Ok, olhando isso aí, tá? Olha isso aí. Deixa eu ver. Opa, já coloquei em ordem, que eu não queria ter colocado em ordem. Vou voltar para cá, fingindo que não vira. Peguei a ordem que o problema me deu, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Para eu colocar isso em ordem, novamente, eu sei que quanto maior o expoente, menor o valor. Qual é o maior expoente que a gente tem? O maior expoente que a gente tem... 3. O maior expoente que a gente tem, 3. Então, o x ao cubo, x elevado a 3, desses 5 valores, com certeza vai ser o menor valor. O 3 é maior. Qual que é o próximo? É o 2. Quadrado? É o 2. Então, x ao cubo era o menor, aí x ao quadrado. Depois do x ao quadrado, quem vai ser? Isso. X. Por quê? Porque o expoente, quando não aparece o expoente é 1. Então, a gente tem o expoente 3, expoente 2, expoente 1. E agora, eu tenho uma raiz quadrada e elevado a 1/3. Lembra lá, raiz quadrada é o expoente... A raiz quadrada tem um expoente igual a 1/2? 1/2, perfeito. Ah, professor, como é que eu vou saber se 1/2 e 1/3 quem é maior? 1/2 em decimal é 0,5. 1/3 em decimal é 0,33333. Galera, quem é maior, 0,5 ou 0,3? 0,5. Então, 0,5 seria a raiz quadrada de x, seria o próximo. E o maior de todos seria o x elevado a 1/3. Ok? Então, o que a gente tem aqui é, né? O maior é x elevado a 1/3. Como ele quer que você responda essa pergunta, eu só preciso ver qual foi a posição do que teve o x elevado a 1/3, né? Então, x elevado a 1/3 vai estar no lugar do terceiro. O primeiro era o x, o segundo raiz quadrada de x, o terceiro a raiz cúbica de x, né? Ou x elevado a 1/3. Então, o país que teve o maior IDH, com certeza, foi o terceiro, item C. Tá? Eu tenho, se eu não me engano, ele disse para mim qual foi a prova utilizada. Se não me engano, foi a prova azul, gente. Agora eu não vou lembrar aqui, porque eu não estou com material na mão. Tá? Mas às vezes você viu essa questão numa outra cor, daí era uma outra opção. Ah, eu vi era o A, era o B, era o D, era o E. Isso depende, né? Depende da cor da sua prova. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Quando eleva 1/3. Elevar a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica. Tá? Deixa eu escrever aqui assim, ó. Por exemplo, x elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de x. Tá? Por exemplo, 8 elevado a 1/3 é igual a 2. 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 8 elevado a
Joia? Então, tá bom. Finge que tá joia. Vamos pro próximo exercício. Mas isso em 0,08 fica quanto? Não, em 0,08, não. Daí eu teria que pegar, né? Já que foi falado aí, raiz cúbica de 0,008. Tá? Por que tem que ser 0,08? Porque isso aí, eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Raiz cúbica de 8 sobre 1000. Tá? E aí, opa, isso aqui é um 3. Tá? Raiz cúbica de 8 vale 2. Raiz cúbica de 1000 vale 10. 2 sobre 10, 0,2. Tá bom? Reparou que aumentou, né? Era 0,08, 0,008. A raiz cúbica deu 0,2. Aumentou esse valor aí. Vou salvar essa tela aí para mim. Joia? Quando estamos trabalhando com números, 0, raiz aumenta o valor do número e a potência diminui. Uma coisa que eu gosto de falar, né, para quem me fez essa pergunta, é que toda raiz eu posso escrever em forma de potência, usando fração, tá? Então, quanto maior o denominador do meu expoente, maior o valor do número, tá? Porque eu estou diminuindo, na verdade, ali o expoente, ou aumentando o índice da raiz, como você bem quiser, tá? Fica claro? Beleza, vamos pro próximo. Vamos pro próximo exercício. Aí o próximo exercício, lá de 2017. Num dia de tempestade, a alteração da profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então a gente não sabe quanto começa o 13, mas a gente sabe que para cima dele, cada linhazinha que tiver ali, né, vai ser 1 metro. Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Aí, a pergunta, vou dar um tempinho para vocês pensarem e participarem comigo aí. Um tempinho rápido, tá, gente? Rápido. Me mandaram, não estou conseguindo visualizar a conta. Só para entender, não está conseguindo visualizar o que tem que ser feito ou não consegue visualizar alguma coisa do... isso, ok. Tá. Vou dar uma dica, então, né? Vou dar uma dica. Olha só o que ele está falando. Ele está falando do período entre 15 e 16 horas. 15 e 16 horas está marcado no gráfico. Tá? Ele diz que diminuiu em 10%. A gente não sabe quantos metros estava, mas a gente sabe uma coisa, né? Que cada risquinho que a gente tem, cada unidade que a gente tem ali no eixo vertical, equivale a 1 metro. Você consegue ver quanto que baixou nesse tempo. Vê se foi clara. Beleza, veja aí. Esse é bem tipo. Galera, eu vou arriscar bem fácil com vocês, assim. Gráfico vai cair, tá, gente? Nem gráfico, tabela, eles amam isso aí de uma forma absurda. Cuidado. Quem me mandou ali já. Boa. Aí a gente chegou certo. Tá? Vamos lá. Vamos resolver, já que teve gente que já me mandou, né? Vamos tentar ajudar vocês aqui. Ele falou pra gente do horário de 15 horas. E 15 horas está marcado aqui uma medida. Né?
que a gente não sabe quanto é. A gente sabe que está ali, mas a gente não sabe qual é o valor. O das 16 horas, ele também marcou. O que eu preciso visualizar nessa questão aqui? Quanto que diminuiu nesse tempo? Qual foi esse espaço que diminuiu? A hora que eu olho esse tempo de diminuída, ele diminuiu em 2, né? E aí eu consigo, boa, quem me mandou lá, beleza, excelente, né? Como ele me diminuiu em 2 essa quantidade, e ele já avisou, né, que a diminuição foi de 2% da profundidade do rio, a gente sabe que entre 15 e 16 horas diminuiu 2 metros pelo gráfico. Eu simplesmente falo, ó, 2 metros corresponde a 10%, logo 100 metros corresponde a 20 metros. Só toma cuidado, tá? Eu já vou mostrar uma outra ideia para vocês. Por quê? Esses 20 metros que ele deu aqui é a profundidade do rio normal, né? Normal. E o que ele pede para a gente no exercício é isso aqui, ó. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metros? Opa, às 16 horas ele tinha diminuído 10%, né? Então eu até posso fazer dessa forma que está escrito. Só que daí eu preciso pensar assim, opa, se ele diminuiu esses 2 metros, o normal era 20, né? Aqui, ó, como diminuiu 10%, 20 menos 2, 18 metros. Ou eu posso pensar exatamente dessa forma. Se 2 metros equivale a 10%, e eu sei que diminuiu 10%, 90% equivale a x. E aí eu vou obter lá que x é igual a 18. Então, 20 metros é às 15 horas? Exatamente. Ele começa, né, às 15 horas ele tem lá a profundidade de 20 metros. Só que às 16, que é o horário que ele quer, ele já diminuiu 10%, então vai para 18. Tá bom? Fica clara a resolução? Beleza, galera. Show de bola. Próximo. Esse exercício aqui, eu já vou dizer para vocês aqui, galera, que esse exercício é da hora, hein? Da hora para você ganhar tempo, da hora para você apavorar no Enem. Só que se você está muito assustado, muito ansioso, muito nervoso, você acaba perdendo muito tempo nele. Olha só, lá de 2017, viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? E aí eu vou dar um tempinho para vocês, né? A hora que você olha o desenho, cara, tá mais ali para complicado do que para qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele coloca ali nível do mar, ele coloca o prisma, propriamente dito. Só que assim, aqui entre nós, né, você não precisa do prisma. Porque ele não trabalha com a altura. Ele só trabalha com os 100 metros lineares da tela. Então eu tenho 100 metros para fechar esse prisma aí. E aí eu vou dar um tempinho para vocês me mandarem dúvidas, perguntas ou a resposta. Não. Presta atenção. Nunca? Jamais o quê, doido? Fingir que o problema não é comigo. Boa. Rafa, excelente. Se o Enzo e o Thales quiserem justificar esse nunca e o jamais, podem justificar. Não. Boa. Só que não. Quem me falou ali do 10 e 10, não, eu já digo por quê. Não, cara, olha, essa eu chutava o neném para ir pro próximo. Vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês que é o tipo de questão que, cara, balança a cabeça, se eu tô nervoso, piora as coisas. Boa, Milena. Mas ela é muito óbvia, ela é extremamente simples. Olha só. Primeira coisa que eu vou falar para você, olha as opções. Eu sei que eu tenho que fechar aquele retângulo ali com 100 metros.
Então, 2x mais 2y tem que ser igual a 100. X mais y tem que ser igual a 50, ok? Ou seja, a soma do x e do y tem que dar 50. A hora que você vai nas opções, o item A, a soma é 50, beleza. O B, a soma dá 100, errou. Já risca o B. O C, a soma dá 20, já era, risca o C. O D dá 50, beleza. E o E dá 100, esquece. Ou seja, eu tenho, quando eu comecei essa questão, eu tinha uma possibilidade de chute de 20%. Se eu for chutar agora, eu tenho uma possibilidade de 50%. Ah, beleza, então agora eu vou chutar. Não, não chuta ainda. Não chuta ainda. Porque além disso aqui, olha as opções, tá? Olhe as opções. A gente eliminou, a gente só tem o A e o D. O A diz que era 1,49 e o D 25,25. Ah, peraí. É que eu não entendi que precisa ser calculado. O que ele quer, deixa eu explicar melhor então, tá? Quais devem ser os valores de x e y para que a área da base do viveiro seja máxima? Ele quer que aquela areazinha ali que está embaixo do viveiro tenha a maior área possível, tá? Maior área possível. O que acontece? Boa parte das pessoas se confunde por causa desses 100 metros aqui, né? Então, eu tenho 100 metros de tela que ele falou, ele tem que cercar esse retângulo com esses 100 metros. Então, o perímetro do meu retângulo tem que dar 100. Por isso que eu falei aqui, ó. Fiz o desenho do x, y. 2x mais 2y é igual a 100. Por quê? Porque é o tamanho da tela que vai cobrir aquela base lá, tá? Como eu dividi tudo por 2 aqui, x mais y é igual a 50. Foi isso que a gente encontrou, tá? Qual é o detalhe? Você consegue entender que quando eu fiz essa figura, x, y, ele está me dando lá que a possibilidade é de x igual a 1 e y igual a 49, ou x igual a 25 e y igual a 25. E aí, na hora que eu paro para pensar nessa possibilidade, né, se eu colocasse x igual a 1 e y igual a 49, a área daquele retângulo, 1 vezes 49, dá 49 metros quadrados. Agora, se eu colocar 25 por 25, 25 vezes 25 vai dar 625 metros quadrados. Qual área é maior? A do 25 por 25. Então, só de olhar ali as opções que a gente tinha, né? O A, B, C, D, E, eu já consigo. Mas, professor, se eu não tivesse sacado essa parte, aí provavelmente você erraria no E. Provavelmente, né? Faria mais sentido eu errar no E. Professor, onde que tá? Por que eu não consigo compreender? Porque provavelmente você não entendeu o que são aqueles... né? Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela. Ou seja, ele não corta a tela. Ele começa num ponto, depois de 100 metros ele vai voltar naquele ponto para fechar o viveiro. Tá? Provavelmente é ali que tenha o erro. E é dali que a gente tira essa primeira informação. Tá? Daí dá alguns professor, mas e se eu quisesse calcular isso aí, né? Por exemplo, se fosse uma questão aberta da UFPR, esse tipo de questão, como é que eu faço para calcular? Primeiro, eu faço uma pergunta para vocês. Eu tenho essa informação, que x mais y é igual a 50. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Fala para mim. Base vezes altura. A hora que eu olho esse retângulo, a base vale x, a altura vale y, né? Então, a área seria x vezes y. Só que a partir do momento que eu tenho que x mais y é igual a 50, eu posso isolar. Nesse caso, eu isolei o y. Então, y é igual a 50 menos x. Pega a fórmula da área, x vezes y, faz x vezes 50 menos x. Distributiva no x, correto? Eu vou ter, então, que a área desse meu retângulo vai ser menos x ao quadrado mais 50x. Isso é uma função do segundo grau. Conforme eu vou variando o valor de x, eu vou obtendo, né, as minhas áreas ali. Qual é o detalhe? Eu não posso ter área negativa, tá? Área igual a zero também fica bizarro, não pode ter área igual a zero. Se eu faço uma análise do gráfico dessa função do segundo grau, a minha concavidade está para baixo, meu vértice está para cima, e o meu vértice é onde está a área máxima. Meu y vértice é a maior área possível e o meu x vértice é o valor do x para que eu tenha a maior área possível.
E a gente sabe que x vértice eu posso calcular como menos b sobre 2a. Pega essa função, quem é o b? 50. Quem é o a? Menos 1. Menos 50 sobre menos 2 vai dar 25. Substitui naquela y igual a 50 menos x, 50 menos 25 também vai dar 25. Tá? Sempre que ele falar em retângulo de maior área, o ideal é que eu comece a pensar, opa, peraí, o retângulo com maior área, se ele já define o perímetro, é bom que isso fique claro para vocês, né? Em um retângulo que eu já tenho definido o perímetro, a maior área será quando eu tiver um quadrado. Ponto. Algumas pessoas se assustam falando, mas professor, mas daí não é retângulo. É sim, porque a definição de retângulo são 4 ângulos retos. E o quadrado tem 4 ângulos retos. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Tá bom? Pergunto se esse exercício tá de boa para vocês. Se alguém quer uma explicação a mais, se alguém quer fazer alguma pergunta, pode usar o áudio, pode usar o bate-papo ali, o chat. Beleza. Lembrando que sexta-feira eu vou postar para vocês Se bem que, cara, vocês têm o link do canal do YouTube que tem só o Zoom, né? Se vocês quiserem ver lá depois, também de boa. Mas eu vou postar para vocês na sexta-feira dentro do Eclass para vocês, tá bom? Vamos lá, próximo exercício. Simples. Bem simples. Lá de 2019. Mais conhecido como ano passado. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. E agora? Eu acabei de ver que a minha resposta que eu coloquei aqui, a resolução está errada. Eu vou até apagar ela. Eu fiz um pensamento e agora eu li de volta e está mais de boa. E aí? Como é que eu posso pensar nessa questão? Tem pegadinha, né? Tem pegadinha. Eu caí na pegadinha na primeira vez que eu fiz. Agora eu fui ler com mais atenção. Tá mais de boa. Quem pode me ajudar? Quem pode falar aí? Então, você caiu na pegadinha também, amigo. Desgraça, né? Poxa, eu fiquei chateado. Caiu na pegadinha também. De boa. Pois é, olha. Caiu na pegadinha e caiu, fazer o quê? Deixa eu dar uma dica, vamos lá. Participem comigo, tá? Porque eu tô ficando meio angustiado aqui participando sozinho. Caiu na pegadinha. Mais gente. Todo mundo que me mandou até agora no privado caiu na pegadinha, tá, gente? E acertou, eu acho. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Olha, um que não caiu na pegadinha. O que acontece? Eu tenho um gerente que recebe R$1.000 por semana e eu tenho uma quantidade de pessoas que trabalham 2 dias por semana recebendo R$80 por dia trabalhado. Essas pessoas que não são gerente, em uma semana recebem R$160. Tá? Então, a gente tem R$160 das pessoas que não são gerente, mais R$1.000 do gerente. Se eu paro para pensar no fixo, fixo eu tenho R$1.000 do gerente, e aí só preciso pensar quantas pessoas recebem os 160. E normalmente o que a gente faz? E é aí que está a pegadinha. A gente lê, X quantidade de funcionários. Então é 1.000 fixo mais 160 vezes X dos funcionários. Só que essa empresa ela tem X funcionários. Só que um deles é o gerente. Concordam comigo? Então eu tenho uma pessoa que recebe R$1.000, ok? E eu tenho X menos uma pessoa que recebe 160 por semana. Isso aqui é um X, tá? Ficou feio, mas é um X. Então eu tenho que pensar exatamente nisso aí. E como é que eu faço, né? Eu pego a quantidade de pessoas
que eu tenho nesse lado esquerdo e multiplico pelo salário dessas pessoas. Então, 1.000 vezes 1, 1.000. E aqui eu tenho x menos 1 pessoas vezes 160. Então, quando eu vou fazer a conta, meu y vai ser igual a 1.000 mais... Agora faz a distributiva. 160 vezes x, 160x. E aí, professor, aí, ó, deu a E. Não, porque agora eu faço 160 vezes menos 1. 160 vezes menos 1, menos 160. 1.000 menos 160 vai dar 840 mais 160x. Y deu errado, porque era 160x mais 840. É porque na soma, né, na adição, a gente não tem diferenciação. Eu posso falar 840 mais 160x, assim como 160x mais 840. Galera, é uma questão, primeiro, do Enem, é recente, é simples, mas tem uma pegadinha, né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Opa, X funcionários. Lembrar que ele tem um funcionário que recebe mais que os outros. Então, eu tenho que tirar ele daquele X ali, né? Para daí fazer a conta. O que poderia acontecer esse ano? Ele não colocaria a mesma ideia. Ele acredito eu que ele mudaria a contextualização, tá? Mas ele poderia, numa outra contextualização, fazer algo como se fosse 2 funcionários que recebem diferente, ou 3 funcionários. O diretor, o presidente, o diretor e o gerente. Coloca o salário dos 3 e daí mais os diários, tá? É uma possibilidade que a gente tem. Bacana a gente ter isso aí. Eu caí na pegadinha na primeira leitura, mas também eu li rápido e quis fazer rápido, acontece, né? Aí agora que eu li com vocês aqui, eu percebi que ele tentou me enganar. E conseguiu. Quando eu estava preparando, ele conseguiu, mas agora não. Tá bom? Então, quem falou D, tá certo a D, né? Quem falou E, igual eu, errou. Vou mostrar para vocês, né? Vou passar bem rápido aqui. Aí, ó, eu tinha errado também, porque eu li rápido, né? Eu achei que era só os funcionários e não o gerente. Vamos aí, próxima questão, tá? Tem mais 2 questões, galera. Temos que terminar em 8 minutos. Deu o seu jeito, né? Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 anos. Meses. 5 meses. Primeiro mês 21, segundo mês 22, terceiro mês 25, quarto mês 31, quinto mês 21. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessa vacina aplicada nos últimos 5 meses. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é. E aí, vamos lá, um tempinho rápido para vocês aí para a gente poder resolver essa questão, tá bom? Para quem está odiando, galera, é melhor que tenha o ódio agora do que na hora da prova lá, pense, nossa, o professor não me mostrou que seria assim. Entendo que as questões não são difíceis. Elas são complexas, às vezes, até de interpretar, mas elas não são difíceis de resolver. Acho que não. Tem um errinho. A ideia foi boa, mas tem um errinho de interpretação, provavelmente, aí. Toma cuidado. Então, exatamente. Faltou um detalhe, um pequeno detalhe. A hora que mais uma pessoa me mandar, eu parto para a resolução. Não, sim. Vamos lá. Teve uma pessoa que acertou. Vou falar a pessoa que acertou, tá? Porque as duas mandaram ao mesmo tempo. A Eloá. O Bruno agora. Tem um detalhezinho. Essa questão ela é meio sacana, assim. Tem um detalhezinho. Rafa, boa. Peraí que alguém mandou uma coisa. Boa. Aí fechou, né? Por 10. Vamos lá. Galera, seguinte. Primeiro passo.
veja quantas vacinas foram utilizadas. Sim, perfeito. Quantas foram utilizadas? Né? Eu somei, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quinto mês, deu 120, tá? Uma média, né? Se eu for olhar a média agora, 120 dividido por 5 meses vai dar 24. Uma média de 24 vacinas por mês, ok? Só faz isso aí. Qual é o detalhe? Eu tinha 228 e eu usei 120. Sobrou um estoque de 108 e foi aí que boa parte de vocês erraram, tá? Por quê? Porque daí agora eu faço lá. Ué, quantidade prevista. A minha média era 24, 12 vezes 24, 288. E tem a opção 288 para você errar, né? Só que ele quer que o estoque seja 288. Só que eu já tenho 108 que sobraram da primeira. Então eu tenho que fazer 288 menos aquilo que eu já tenho. 288 menos 108, 180. Então ele precisa adquirir 180 vacinas para ter as 288 no começo do sexto mês. Fica claro isso? É, normal, normal. Cara, relaxa, vai dar boa. Última questãozinha de hoje. Lá de 2015, essa é o do primeiro ano que eu tenho. Tá? Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos: 20,90, 20,90, 20,50, 20,80, 20,60, 20,60, 20,90, 20,96. Nossa senhora, nem respirei. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Galera, fala para mim o que é mediana. Mediana, o que é mediana mesmo? Termo central, ótimo. Para eu poder falar um termo central, o que eu preciso ter? Gravei um vídeo sobre estatística e passei para vocês. E eu falava, né? Que toda vez que eu falava em mediana, eu precisava de uma coisa específica chamada ROL. Ninguém me mandou ROL, né? Eu preciso do ROL. O que é o ROL, professor? É eu colocar em ordem crescente ou decrescente os valores. Então, o primeiro passo, eu peguei todos aqueles valores, né? E coloquei em ordem crescente. 20,50, 20,60, 20,60, 20,80, 20,90, 90, 90, 96. Tá? Então, beleza, o termo médio, né? O termo central da minha pesquisa. Só que quando eu olho minha pesquisa, eu tenho um número par, eu não tenho o termo central. Então, né? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Tem esse for ímpar. Se for par, pega. Exatamente. Então eu tenho que pegar os dois que estão no meio, né? E quando eu vou nos dois que estão no meio, se eu tenho 8, vai ser o quarto e o quinto. E aí então eu tenho o quarto vai ser 20,80, o quinto 20,90. Pego esses dois e faço a média. A média entre esses dois valores, 20,85. E a mediana é aquele caso sério que a gente tem que, tipo, puxa vida, a minha mediana é um termo central que, na real, nem está na pesquisa. Exatamente. 20,85 não está na pesquisa, mas é a mediana dos valores. Tá? Você tá mutado, professor. Ou eu falando com vocês um tempão aqui, nada. Seguinte, eu não consigo mexer na imagem mais, galera. Tá? Eu não sei porquê, ele está dizendo que é como se fosse outro celular. Inclusive ele está gravando. Agora acho que veio para mim. E aí, essa é a imagem de vocês. Bom, a gente já acabou, né? 20,85. Então, a mediana é um caso de medida de tendência central que não necessariamente está ali dentro. Tá? Apesar de ser um termo médio, é o termo que está no centro. É o termo que está no centro. Mas não necessariamente ele vai aparecer na sua pesquisa. Tá bom? Galera, eu tentei ser o mais breve possível. Tá? Então, agora são 2h50. Eu pergunto se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do que a gente fez hoje. Tá? Sem dúvidas, sem perguntas, né? Nos resta o quê?
7 e pouquinho, todo mundo torcer pro São Paulo. Tem jogo aí, tá? Se alguém tiver dúvida, fala aí que a gente tenta responder. Vou dar um tempinho para vocês perguntarem. E aí, se não houver perguntas, eu fecho isso aqui. Dou-lhe uma. Dinizismo é real, certeza. Todos juntos. Dou-lhe duas. Dou-lhe... Vou parar a gravação.